Excelentíssimo senhor senador Moca, presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Senado, excelentíssimo senhor doutor subprocurador-geral da República Eitel Santiago de Brito Pereira, em nome do qual cumprimento os demais representantes aqui nessa mesa, excelentíssimos senadores, senadoras, demais autoridades aqui presentes, senhoras e senhores, bom dia. Primeiro, gostaria de agradecer ao senador Moca pelo convite para apresentarmos a esta comissão um trabalho relevante que foi feito pelo tribunal nessa área. E eu preparei uma apresentação que eu pretendo cumprir a lei dos 10 minutos, né, já que a gente está falando da lei dos 60 dias, apresentar o resumo desse trabalho que foi feito. Em 2010, foi feita uma auditoria de natureza operacional na Política Nacional de Atenção Oncológica, cujo objetivo foi avaliar a implementação da rede de atenção. A auditoria pretendeu avaliar se a rede de atenção oncológica estava possibilitando aos pacientes que necessitam de acesso tempestivo a diagnóstico e a tratamento, examinando aspectos que possam estar comprometendo a oferta de serviços, bem como a existência de eventuais barreiras de acesso para determinados grupos populacionais. Essa auditoria também avaliou a adequação dos esquemas terapêuticos adotados pelo SUS para os tratamentos oncológicos, segundo a opinião de especialistas no tema. O relator desse trabalho foi o ministro José Jorge, que resultou nesse acórdão 2843 de 2011 no plenário. Esse trabalho, tecnicamente, a gente disse que houve vários achados nesse trabalho. Eu destaquei aqui apenas dois, em função do tempo, os dois que a gente considerou os mais importantes, né? Então, foi identificado que os esquemas terapêuticos são insuficientes ou inadequadamente utilizados, tudo isso segundo a opinião de especialistas. E também foi verificado, comprovado que o acesso ao tratamento é intempestivo e não equitativo. Esse quadro seguinte, ele sintetiza um pouco dos dados que nós fizemos. Nós buscamos algumas referências internacionais para comparação, né? Então, por exemplo, no Canadá, a gente verificou que os tratamentos, 100% dos tratamentos eram iniciados em até 30 dias. A pior província do Canadá é a de Nova Escócia. Ela tinha 62% dos casos eram iniciados em até 30 dias. O Brasil, essa marca é mais ou menos um quarto da marca canadense, né? Então, chamou muita atenção esse fato. Na opinião dos oncologistas, para 52% dos entrevistados, o tempo de espera para os procedimentos cirúrgicos eram demorados, excessivamente demorados para 35%. Já o tempo de espera para a radioterapia, em 38% dos entrevistados consideraram demorado e excessivamente demorado 36%. Acho que congelou aqui. Aqui eu fiz uma síntese das principais recomendações feitas pelo tribunal, dentre várias, eu destaco essas 4. Foi feita uma recomendação para o Ministério da Saúde para desenvolvimento de um plano para sanar a insuficiência da estrutura da rede de atenção oncológica. Também foi sugerida a adoção de medidas que assegurem a efetividade dos registros hospitalares de câncer, o cálculo e a divulgação de indicadores nacionais de tempestividade e de atendimentos e de sobrevida dos pacientes. Outra recomendação que foi feita foi a atualização periódica dos procedimentos custeados pelo SUS, com a incorporação dos avanços na medicina validados pela comunidade científica, e a criação de mecanismos para a discussão das condutas terapêuticas mais adequadas.
gostaria só de explicar um pouco a diferença de recomendação e determinação, né? Então, o tribunal não pode jamais invadir a esfera de competência, no caso do Ministério da Saúde. Então, quando o tribunal faz uma recomendação, o tribunal não tem o poder, no acompanhamento da implementação dessas recomendações pelo Ministério, o tribunal não tem o poder de exigir a implementação dessas medidas. Isso só é feito quando se faz uma determinação ao Ministério, e sempre nesses casos, quando você faz alguma análise de conformidade, ou seja, se uma lei está sendo ou não cumprida. O importante benefício desse trabalho, para nossa surpresa, né, e para nossa felicidade, foi que o resultado dessa auditoria ele foi utilizado pela deputada Carmen Zanotto para fundamentar o projeto de lei 2.878 de 2011. E esse projeto de lei foi totalmente embasado no nosso relatório. Esse projeto foi juntado ao projeto de lei 3.877 de 97 do senador Ismar Dias, e ele ajudou a subsidiar então a criação da lei 12.732. Então isso para a gente foi assim, de extrema alegria que a gente acompanhou esse resultado. Bom, feita a auditoria, o tribunal agora está monitorando. Então, foi autuado esse processo 016.913/2013-2. Esse processo, a análise dele foi concluída lá na SESEC Saúde e foi encaminhado para o relator, o ministro José Jorge. Esse processo ainda não foi apreciado pelo tribunal. No entanto, conversando com o ministro José Jorge, ele nos autorizou que fosse demonstrado aqui o índice de atendimento das recomendações. Por que isso? Porque o tribunal, eventualmente, pode discordar da equipe técnica, mas, mesmo assim, o ministro, diante da importância do assunto aqui discutido, o ministro autorizou que a gente desse um panorama do que a gente considera como implementado ou não implementado. Então, a gente, na opinião lá da nossa equipe, seis recomendações já foram atendidas, 4 estão em implementação e 11 ainda não foram atendidas. Acredito que talvez a mais importante seja essa, que a gente considerou como sendo em implementação, que é justamente a parte referente a como calcular o prazo dos 60 dias. Né? Então, a gente conversou com o Ministério apresentou vários documentos comprovando que o Siscam já está sendo utilizado em algumas unidades, né, no Brasil. O Ministério, talvez depois o representante do Ministério possa até detalhar isso melhor, mas o Ministério alegou que esse sistema ele tem que ser implantado em todos os laboratórios de citopatologia e anatomia patológica, em todas as unidades de radiologia, nos hospitais habilitados em alta complexidade, em oncologia, nos laboratórios de especialidades relacionadas ao câncer e nas coordenações estaduais e municipais que cuidam desse assunto. Então, é um tremendo desafio para o Ministério isso, né? O Ministério também argumentou que está sendo feita a consolidação dos dados existentes nos registros hospitalares de câncer e que as bases de dados ainda estão em fase de importação e de homologação. Até a época da realização do monitoramento, o Estado de São Paulo, por exemplo, agora eu não sei se é o Estado ou se foi o município, eu acredito que foi o Estado, ele ainda não tinha encaminhado os dados para essa homologação, estava em fase de homologação. Ações futuras, o tribunal vai continuar monitorando a maturação do sistema, né? Por 2 motivos. Primeiro, porque o monitoramento formal continua, e segundo, porque o tribunal anualmente vai produzir um relatório sistêmico da área da saúde, como esse ano já apresentou para o Congresso, e um dos temas que o tribunal vai acompanhar ad aeternum até que esse problema, digamos assim, seja resolvido. Então, anualmente, a gente vai dar notícia para o Congresso da situação relativa à questão da política oncológica. E eu termino a minha apresentação mostrando aí a maior fonte de inspiração para a gente lá no TCU, que é o sorriso estampado na cara dessas crianças aí. Espero que sirva de motivação para todos aqui que trabalham com isso, que sirva para a gente cada vez mais se empenhar
para ajudar as crianças e todos aqueles que estão acometidos dessa doença tão grave, né? Isso aí é um programa Dodói da Associação Brasileira de Leucemia. Eles entregam aí kits da Mônica, foi uma parceria com o Instituto Maurício de Souza, e a gente achou muito interessante porque a sociedade está se movimentando para tentar minimizar a dor dessas crianças. Muito obrigado.